Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje damos passos modestos, mas fundamentais no desenvolvimento de Mutuca vs Cthulhu. E se estiver gostando dos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tenho que admitir que desde a última atualização eu dediquei poucas horas ao mão na massa de Mutuca vs Cthulhu. A principal razão foi que eu cheguei em uma rua sem saída. Tendo implementado basicamente tudo que eu tinha me proposto no planejamento inicial, eu não podia deixar de olhar para o jogo e sentir que estava faltando alguma coisa. Meu objetivo com esse jogo era me desafiar e tentar algumas coisas novas na Unreal e explorar um pouco a aplicação de assets bidimensionais na engine, e de certa forma eu tinha cumprido essa etapa. Teoricamente eu poderia simplesmente fechar o projeto e disponibilizar o jogo, mas eu não estava satisfeito. Certa noite, refletindo sobre tudo isso, uma ideia me veio na cabeça. E se o Mutuca pudesse mudar de altura dentro do jogo? Essa faísca aumentou bastante as horas necessárias para finalizar o jogo, já que empurrou ele numa direção razoavelmente diferente do que estava vindo até então. Mas reacendeu o meu interesse pelo jogo e acredito que agora o caminho até o final está traçado. Tendo tido essa ideia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o caderno e começar a organizar um planejamento que pudesse me mostrar um caminho claro para fazer a implementação dessa ideia e chegar até o final do jogo, para que isso não gerasse uma bola de neve infinita que me impedisse de terminar esse jogo para sempre. Então, para poder implementar essa ideia, o que eu defini foi, apesar dele poder mudar de altura, ele não poderia estar posicionado em qualquer altura dentro do jogo. Ainda para poder manter um pouco a bidimensionalidade do gameplay, eu defini que ele teria 3 níveis de altura diferentes. O nível de altura considerado baixo, o nível de altura considerado médio e o nível de altura considerado alto. Com essas 3 classificações em mão, eu precisava definir como isso ia afetar a interação do personagem com os outros elementos do ambiente. Então foi para isso que eu fiz essa tabela aqui, para poder dizer se ele poderia atravessar ou se ele ia bater no elemento quando ele estivesse naquela altura. Então, por exemplo, aqui no caso da mesa, se o personagem estivesse na altura média, ele bate na mesa, mas se ele estiver na altura baixa ou alta, ele consegue passar pela mesa sem problemas, ela deixa de ser um obstáculo. Tendo feito isso, eu gerei um pequeno detalhe a mais. Eu tinha um inimigo que eu apelidei aqui carinhosamente de Amebita, mas se eu simplesmente posicionasse ele em 3 alturas diferentes, pensando que eu tô olhando o jogo de cima, provavelmente o que ia acontecer é que ia ficar bem confuso de saber em qual altura que ele tava, e isso poderia acabar gerando uma confusão na hora do jogo. Então o que eu defini é que ele seria grande o suficiente para poder ser um obstáculo, tanto na parte baixa quanto na parte média. Então toda vez que ele aparece, independente de você estar no nível baixo ou no nível médio, você poderia atirar nele ou poderia se chocar com ele e sofrer dano. Se você tivesse no nível alto, você conseguiria passar por ele sem problema. Para poder deixar um pouco mais interessante, e aqui foi um dos elementos que me levou a aumentar o nível de trabalho que esse jogo vai precisar para poder terminar, é que o mais interessante é que tivessem inimigos que tivessem posicionados em alturas diferentes, que brincassem com esse problema também. Então o que eu fiz? Eu defini 2 novos inimigos, um que eu chamei de Kraka, que ficaria posicionado só no nível mais alto, colado na parede, como se fosse uma craca que começou a crescer na parede, e que dali ela poderia atirar no personagem. Então, além de ser um inimigo específico de um dos níveis, que já seria diferente o suficiente do Amebita, ainda seria um inimigo com um tipo de ataque diferente que daria uma variedade no gameplay. E outra, para poder ter uma espécie de boss, uma espécie de inimigo super forte, para poder ser encontrado durante um evento específico, nada melhor do que, no caso da vitória do Necronomicon, que aparecesse o Cthulhu, que aqui eu apelidei carinhosamente de Cleitinho. Então o Cleitinho vai ser grande o suficiente para poder estar espalhado pelos 3 níveis. Então em qualquer nível que você tiver, você vai poder atacar ele, colidir com ele ou receber dano dele também. Outra grande definição foi a questão do dano. Como contabilizar se você está ganhando ou perdendo o jogo? A minha ideia é que o jogo seja de looping infinito, então que você possa continuar jogando enquanto você estiver conseguindo se dar bem no jogo. Então, para poder fazer isso, a minha ideia foi aproveitar um pouco o conceito
de tormenta, que é um conceito que vem do cenário onde o Mutuka foi criado. Então a tormenta, de certa forma, ela é uma corrupção, pelo menos pelo que eu entendo, ela é um tipo de corrupção. E eu tô considerando que o Mutuka, ele tá no meio do caminho aí para poder ser completamente corrompido pela tormenta. Então, se ele ficar muito corrompido, ele perde o controle sobre ele mesmo. Você vai ter que fazer um equilíbrio entre o nível de tormenta e o nível de invasão do Cthulhu que o Necronômico proporcionou. Então, o seu objetivo não vai ser mais não tomar dano, não chegar a 0 de vida, e sim se manter num ponto de equilíbrio. Toda vez que você toma dano ou que um inimigo novo é summonado no jogo, ele aparece no jogo, a barra vai empurrar na direção verde. O poder do Cthulhu tá tomando conta. Toda vez que você usa o seu laser, toda vez que você atira com o Mutuka, você tá usando o poder dele que vem da tormenta, apesar dele estar lutando contra a tormenta também. A barra vai ficando cada vez mais vermelha, então o seu objetivo é impedir que a barra fique completamente vermelha ou completamente verde. Eu achei que ficou um conceito bem legal e acho que encaixa muito bem com a temática do jogo até aqui. Com tudo isso definido, estava na hora de finalmente colocar a mão na massa, e a primeira coisa que eu quis fazer foi criar as artes dos inimigos. Eu comecei criando o Cleitinho, que você pode ver aqui. Não é a coisa mais bonita do mundo, eu não vou dizer que eu tô super satisfeito com a cara dele, mas vocês vão ver daqui a pouco que no jogo até que ele funciona bem. Então deixa eu dar o play aqui para você ver a animação. Essa é a animação idle dele, então quando ele está completamente parado. Além disso, eu fiz uma animação para quando ele está atacando no nível baixo, então dependendo do nível que o Mutuka tiver, ele vai fazer o ataque com uma das 3 bocas dele. Então se ele estiver embaixo, ele ataca usando a boca de baixo, então tem uma animação para esse ataque. Tem uma animação para o ataque quando você estiver na altura média, e uma animação para quando você estiver na altura alta. Então a ideia é que ele abre essa boca e cospe alguma coisa em você. Ainda não cheguei nesse ponto. E fiz também as animações, deixa eu mostrar para vocês aqui. Fiz o desenho e as animações da Kraka, que vai ficar posicionado no 3º nível. Então esse daqui é ela quando ela está parada. Deixa eu dar o play aqui. Então ela fica ali simplesmente pulsando colada na parede, e quando ela está atacando, ela abre a boquinha para poder cuspir o poder dela em você. Com relação às mudanças de altura, eu tive que fazer algumas mudanças na programação da blueprint do personagem, na blueprint do Mutuka. Eu trouxe para cá os comandos de mudança de altura, mover para cima e mover para baixo, e criei, além de fazer a transferência de uma altura para outra, ele também faz uma pequena animação, que é feita simplesmente rotacionando o sprite do personagem, simplesmente rotacionando o desenho bidimensional do Mutuka. Ele faz uma pequena rotação de alguns graus no desenho bidimensional ali do Mutuka, na sprite do Mutuka, para poder indicar que você está fazendo essa mudança de altura. Já que a gente está vendo de cima, é importante ter o máximo de indicações possível de que o movimento deu certo. Além disso, eu defini as alturas, então a altura baixa ficou definida como 30 centímetros, a altura média ficou definida como 120 centímetros e a altura alta ficou definida como 300 centímetros. E definir esses valores é importante porque o posicionamento dos outros assets precisa ser equivalente. Então a mesa, o desenho da mesa precisa estar na altura onde vai estar ocorrendo a colisão dela com o personagem. No caso, no médio, então 120 centímetros de altura. Então assim, quando o Mutuka estiver passando por aqui, ele vai bater na mesa. E se ele estiver passando por cima ou por baixo, ele não bate. Um problema que isso gerou foi que, por exemplo, se eu tivesse vindo na altura, no alto aqui, e apertasse para baixo, eu tinha a possibilidade de que o Mutuka ia aterrissar em cima da mesa. E aí o que acontecia? Os dois estariam na mesma altura, a 120 centímetros, e ele ficava agarrado ali. Então eu tinha que impedir que, se ele tivesse acima ou abaixo da mesa, por exemplo, ou a mesma coisa para a cadeira, e que fosse possível para ele mudar de altura. Então bloquear o comando. Então o que eu fiz com isso? Eu tirei
a colisão em círculo que eu tinha antes para a mesa e substituir pela colisão em cápsula. Essa cápsula ela é autossuficiente para que quando o Mutuca estiver voando aqui a 300 ou a 30 de altura, ele detecta que ele está dentro dessa área e o comando de mover para cima ou para baixo é bloqueado e ele não pode fazer essa mudança de altura. Com a movimentação do personagem funcionando legal e com o problema das colisões em diferentes alturas corrigido, o próximo passo era começar a trazer as animações, a trazer os novos inimigos para cá. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei a blueprint, a programação do inimigo base e comecei a partir dela a fazer as mudanças necessárias para poder receber os novos inimigos. Eu comecei pelo Cleitinho, que na verdade vai ser o mais complicado. Uma vez ele resolvido, a implementação do Kraka vai ser bem fácil, porque a ideia é que o Cleitinho vai expelir um poder pelas bocas de acordo com o nível que você tá. É a mesma coisa que a Kraka vai fazer, ela vai expelir o próprio poder dela. Então quando eu tiver a programação de um lançamento de um poder ou de outro feita, é simplesmente uma questão de duplicar essa lógica de programação para o outro inimigo. Então eu trouxe para cá cada um dos frames dos inimigos, aqui do Cleitinho e aqui da Kraka, e transformei eles em flipbooks para poder funcionar a animação. Deixa eu ver, esse aqui é um flipbook. Então, por exemplo, se eu jogo aqui eu consigo ver dentro do jogo já a animação funcionando. A mesma coisa pro Cleitinho. Vamos colocar o Cleitinho aqui. Beleza. Então, apesar de eu não ter gostado muito do resultado do desenho do Cleitinho, ele fica imponente dentro do jogo, assim. Acho que trazendo ele pra cá, até mudei um pouco a minha percepção, assim. Eu passei a gostar um pouco dele, acho que ele ficou simpático. Ficou um inimigo bem imponente, né? E é isso, meus amigos, temos bastante trabalho pela frente, essas mudanças adicionaram bastante coisa no jogo, mas eu acho que vai valer a pena, acho que é um bom investimento de tempo, o jogo vai ficar bem mais completo e bem mais interessante. E se você gostou do vídeo, considere deixar aquele like para apoiar o canal. Um grande abraço e até mais!